vou passar a palavra agora para o Izinho. O Izinho tem uma vasta experiência, vários projetos ambientais já desenvolvidos e gabarito e tanto para falar para a gente sobre a questão da sustentabilidade no território que tem. Gente, bom dia. Agradecer o Jean pelo convite e a oportunidade, porque eu vendo o Chay falando aqui, só de vir de carona com ele e com a Ruth já foi um aprendizado. Tanto do jeito, a forma e também as músicas que ouvem, isso já valeu a pena, né? E agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? A presidente da Câmara, o pessoal da Câmara da cidade que cedeu espaço, né? Os nossos companheiros também, o Paju, que estou conhecendo aqui agora também, e vocês todos. Eu vou me apresentar, meu nome é Clair Benfica, o apelido é Izinho, de Clairzinho, né? Sou formado em gestão ambiental, especializado em gestão de unidade de conservação e políticas públicas e sustentabilidade. Mas isso é a questão da academia, mas na prática mesmo eu sou um grande militante desde os 16 anos, e ouvindo o Chay falando aqui, eu falei, puxa vida, encurtou minha fala, que é o que o Chay... É impressionante como que as coisas, apesar da geração nossa é bem diferente, mais de 30 anos mais velho do que ele, mas a gente fez isso na final da década de 70 e início da década de 80, a mesma lógica de mobilização, e as experiências que a gente fez naquela época é o que ele está fazendo agora, mesma coisa, parabéns, fico muito feliz da forma que vocês estão trabalhando, que é a forma que eu acredito e que tem que ver com o que eu vou falar. Que a ideia que o Jean pediu é como você trabalhar essa questão da sustentabilidade. E o Chay deu uma aula aqui que foi muito boa, porque de todas essas experiências, de todas as pesquisas que eu fiz, você tem no mundo inteiro, e as formas que vão sendo trabalhados os planejamentos urbanos, né, é para você ter um espelho do território, mas o território hoje ele é muito grande. E o Chay até falou aqui que é o seguinte, se você trabalhar com o grande, você não consegue ver o que onde você vive. Então, você pega, por exemplo, no nosso caso, o país, a legislação nossa, o marco regulatório, ele é muito bom para a questão do planejamento urbano. Então, o Estatuto da Cidade, ele deixa no seu artigo, até separei aqui, no artigo 2º, parágrafo 1º, olha, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: garantir o direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, o saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Então, se a gente for seguir a lei, nós temos uma cidade sustentável, né? Só que para transformar isso, e aí entra o programa Cidade Sustentável, que vocês podem entrar no link lá e perceber, vocês vão observar que no mundo inteiro, as práticas de sustentabilidade, ela não consegue pegar todas essas variáveis que foi colocado aqui no caso do Estatuto da Cidade. Eu consigo, por exemplo, à medida que eu trabalho num território maior, eu consigo trabalhar talvez a questão da mobilidade, a questão das áreas verdes, a questão de energia limpa, a questão de saúde, ou seja, eu não consigo abranger uma quantidade variável maior porque o território é muito grande. Se você vai lá na França, a grande questão da sustentabilidade é a mobilidade por bicicleta. Você vai no Canadá, é a questão da energia limpa. Você vai trazendo aqui para o Brasil, nos vários programas de cidades sustentáveis, eu consegui fazer um projeto legal que eu trabalho também na questão do saneamento, a outra questão da educação, ou seja, eu não consigo atingir o todo. Então, qual que é a lógica que aí eu comecei a trabalhar e desenvolvi, inclusive até em termos de ação, como o Chay colocou aqui? É você trabalhar, pegando os instrumentos, que é outro instrumento importante, por exemplo, que é o plano diretor. Toda cidade acima de 20 mil habitantes tem que ter um plano diretor,
E até as cidades com menos, né, aqui tem 43 mil habitantes, né, você tem o plano diretor. E no plano diretor você tem um outro instrumento que é o PPA, né? É o planejamento anual em termos de orçamento. Você tem as metas e orçamentária para você utilizar. Então, as ferramentas, os instrumentos, que a lei de diretriz orçamentária, né? Essas diretrizes, essas ferramentas que são corriqueira para quem trabalha com o setor público, mas para o cidadão comum não é no dia a dia. Mas você tem um instrumento que garante, se for olhar lá o artigo 2º do Ministério da Cidade, né, do Estatuto da Cidade, garantiria a sustentabilidade no território, mas isso na realidade não acontece. Né? Você tem os instrumentos, mas eles não são usados de forma a fazer a efetividade da ação. Então, você entra outra questão, que é a gestão. Então, você tem os instrumentos e você precisa ter uma gestão. A gestão é uma coisa complexa. Você vê como que eu faço a gestão para conseguir essa sustentabilidade do território. Praticamente, nós não conseguimos fazer isso, nenhuma experiência em lugar nenhum, até hoje. Né? Por quê? As caixinhas da gestão não encaixam nas caixinhas da vida real. Então, o Chay deu bons exemplos de como que a vida acontece na realidade. E no governo, as caixinhas não funcionam. No governo, você não tem transversalidade. Vamos supor, você coloca Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte. As caixinhas não dialogam entre elas e não conseguem trazer a política para a realidade. E a realidade, você mistura educação, saúde, tudo junto. As coisas ali no bairro funcionam, é tudo junto, dia a dia, é tudo misturado, né? Junto e misturado. Então, a questão da gestão, ela distancia da efetividade do atendimento ao serviço do cidadão, justamente porque a lógica da gestão, ela não consegue essa transversalidade do que é o dia a dia das pessoas no território dela. Né? É outra discussão que nós temos que avançar na questão da gestão. E aí, a ideia das cidades sustentáveis, o que eu pesquisei e vi, é a questão que foi falada aqui também, a questão do território. O que eu faço? Se eu não consigo atender as diversas variáveis do nosso dia a dia, saúde, educação, transporte e tal, num território maior, é mais fácil o quê? Pegar um território menor. Então, a experiência que eu trabalhei foi pegar um território menor, fazer a gestão transversal sem ser pela caixinha, fazer uma coisa menos quadrada e mais mandala, né? Mais circular, né? E à medida que você faz esse trabalho num território menor, você consegue atingir as variáveis. Então, o plano é de território de bairro. Aí as meninas aí da Mata da Caixinha, né? Engraçado que eu estava pesquisando o nome de Caeté, é mato verdadeiro, né? Em Tupi, que cá é mato e até é verdadeiro. Então, a origem do Tupi, do nome Caeté, é mato verdadeiro. Então, Mata da Caixinha está certa. Então, qual que é a ideia? Você trabalhar o território pequeno, né? Então, território de bairro. Dentro dessa concepção de bairro, de território de bairro, você vai trabalhar a escala. Aí entra outro conceito, sustentabilidade, foi o Jean colocou muito bem aqui, ele extrapola a questão do tripé econômico, social e ambiental. Por quê? Ele tem o território físico e você tem a emoção, que é onde as pessoas vivem e relacionam entre o meio físico e outros seres vivos também que habitam o ambiente nosso aqui. Né? Então, para você trabalhar um território sustentável, a primeira coisa já é você analisar o seu subsolo. Por quê? Eu tenho que falar sempre de duas coisas. A parte física, que é o planeta, o território, né? E o planeta nosso é o nosso bairro, a nossa rua. Né? Então, o território que a gente vive, né? E a gente, como é que a gente funciona, né, a nossa relação com aquele território e com os outros seres que vivem. Né? Tem um mosquito aqui. Mas é o seguinte, não conseguimos conviver no mesmo ambiente, viu, mosquito? Sai fora aí. Pô. Mas aí, qual que é a lógica desse plano de território, dessa sustentabilidade de território? Primeiro é o conceito de sustentabilidade.
Então, para que eu possa fazer um território sustentável, a primeira coisa, eu tenho que conhecer que território que eu estou. E a gente tem a gente não percebe a questão do subsolo. Por quê? Se eu tenho a noção do subsolo e o solo, eu sei se aquele ambiente ali, o que eu posso colocar em cima dele. Imagina, todo mundo fala de água, nós temos que preservar as nascentes, nós temos que trabalhar a questão da inundação, Caeté aqui tem as suas dificuldades, seus problemas também, né? Então, como que a gente cuida da água? Como que a água chega nesse território? Então, se eu conheço o território, imagine isso aqui é o meu bairro, se eu conheço esse território, minha cidade, né? Eu tenho que saber se esse subsolo ele é permeável ou não. Às vezes eu tenho uma rocha aqui que não é permeável e aqui eu tenho uma rocha que é permeável. Então, aqui eu posso construir qualquer coisa, que a água não adianta, que vai ter uma rocha que a água vai bater e não vai infiltrar. Então, eu não estou gastando energia à toa, pensando que eu estou infiltrando a água aqui. Então, na área, eu conhecendo o meu subsolo, eu sei onde eu posso asfaltar, onde eu posso fazer calçada, onde eu posso fazer o cemitério, onde eu posso fazer um centro industrial. Então, a primeira coisa é conhecer meu subsolo, que terreno que eu estou, né, que rocha que eu estou fincado, né? Então, a parte do território. E a partir dessa análise do subsolo, eu vejo o solo, né? Porque é o ambiente rico, né? E produtivo onde eu vou me organizar. Então, para eu fazer, mesmo que a cidade esteja localizada já, não teve, Caeté já foi montado, não teve esse planejamento, eu tenho que fazer esse estudo para saber onde eu posso crescer, para onde eu posso organizar, onde eu tenho que melhorar uma situação, às vezes, também de instabilidade, né? Quer dizer, é um terreno mais frágil, eu tenho que cuidar mais dessa estabilidade do terreno, eu não posso deixar ocupar ali, então eu não posso criar um equipamento muito longo, muito grande, muito pesado naquele território. Então, eu tenho que conhecer primeiro o território. Conhecendo o território, e ele é ocupado, ou a ser ocupado, eu tenho que saber como que as relações funcionam nesse território. Aí foi colocado aqui também, as relações, ela passa principalmente para as relações afetivas. Então, não adianta eu ter uma cidade se eu não reconheço a afetividade. Então, tem um indicador, que não adianta eu ficar trabalhando só com os indicadores atuais, hoje do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, tem vários indicadores, mas o indicador que a gente traz é aquele também que alguns países trabalham já, que é o FIB, Felicidade Interna Bruta, né? Que é, se as pessoas são felizes, né? Tudo bem, eu estou com indicação, o índice de desenvolvimento humano é alto, as pessoas ganham bem, tem tudo, mas são felizes? Não são. Então, eu tenho que trabalhar, elas podem ter muita coisa e ser feliz, e pode ter pouca coisa e ser feliz também. Então, essa questão dos indicadores tem que também trabalhar essa questão da felicidade, né? Então, é um parâmetro importante. Primeira coisa é você identificar se as pessoas estão felizes nos lugares que elas estão e da forma que elas estão. Porque o padrão que nós colocamos é um padrão americano que não está muito ligado à nossa cultura, não. Todo mundo tem que ter uma casinha é assim, o apartamento é assim, tem que ter uma garagem, tem que ter um carro. Quem falou que a vida é assim? Eu posso ser muito feliz sem carro, eu posso ser muito feliz num barraco, né? Eu posso ser feliz numa favela se eu tiver saneamento, se eu tiver acesso à educação, à segurança, à saúde, né? Não quer dizer que eu tenho que estar morando num apartamento chique para ter tudo. Talvez eu estou morando num apartamento, tenho até acesso a esses serviços, mas não estou feliz. Então, o conceito de felicidade e a questão dos serviços básicos, eles têm que estar relacionados. Então, a primeira é a questão dos indicadores. Aí, ao trabalhar a transversalidade, eu tenho que pegar, por exemplo, desde a relação das pessoas terem acesso ao serviço, como uma estrutura básica também. Então, às vezes, você fala assim, plano de sustentabilidade da cidade tal, né? Eu vou trabalhar energia limpa, vou plantar árvore, ótimo, como o Jean falou, estou atendendo a questão ambiental. E o resto, né? Então, eu tenho que ver, por exemplo, eu estou atendendo a questão do turismo, eu estou entendendo a questão da saúde, eu estou atendendo as outras questões de segurança pública, né? Então, tem certo serviço estrutural que eu tenho que ser feito na cidade, desde um passeio largo para 3 pessoas andarem, a do passeio é a melhor coisa que tem. Se eu faço um passeio, que é uma intervenção urbana física, não é isso? Né?
Eu faço um passeio, faço um bairro, eu coloco um passeio onde anda só 2 pessoas, eu priorizo a placa, a árvore, a lixeira, o espaçozinho para a pessoa e o equipamento, os imóveis. Se eu só coloco 2 pessoas para andar, vai andar eu, minha namorada, ou eu, minha esposa, e meu filho já não vai andar junto. Então, eu já estou criando uma relação onde eu estou afastando as pessoas. Estou andando 2 amigos. Então, assim, passeio, gente. Os equipamentos públicos pode ficar dividir com espaço com a rua, com carro, né? Árvore, placa de sinalização, lixeira, pode dividir o espaço para a rua. Come um pedaço da rua e coloca isso. E deixa o passeio largo para as pessoas andarem, abraçada com os filhos, né? Então, esse detalhezinho, eu estou criando o quê? Uma cultura da paz. Eu estou fazendo as pessoas relacionarem, eu estou tendo mais espaço para as pessoas conviverem. Então, passeio é um espaço importante, praça pública é um espaço importante, parque é um espaço importante, porque, além de criar essa questão da ambiência, né, da preservação do clima, tem a questão da relação social. Ali eu estou diminuindo, se eu tenho mais praça, mais parques e passeios, eu estou diminuindo a violência, as pessoas têm mais fácil de relacionar, eu diminuo a violência, né? Eu estou melhorando a saúde, eu estou diminuindo as pessoas indo no posto de saúde. Então, a forma de ver a cidade, dos equipamentos da cidade, a construção da cidade, ela é diferente à medida que eu não consigo, que eu tiro das caixinhas e coloco tudo transversal, né? Então, por exemplo, eu posso melhorar a mobilidade urbana se eu tenho passeios, se eu tenho ciclovia, né? Se os carros andam devagar, as pessoas podem mobilizar muito mais fácil. Se eu distribuo serviços, eu melhoro a mobilidade urbana, ou seja, em vez de eu ir no hospital lá do outro lado, ou no posto de saúde do outro lado, se eu tiver um atendimento de casa em casa, ou um posto menor, próximo à minha casa, eu não preciso de ir lá na cidade. Se eu distribuo o serviço, igual o inverso que foi feito em Belo Horizonte, desculpa, na gestão passada, criar aqueles corredor enorme com a vontade de todo mundo ir lá, todos os comércios, todas as pessoas. Não é real. As pessoas não vão para o lugar onde o trânsito vai. A Antônio Carlos hoje está abandonada, a Pedro II abandonada. Então, os espaços têm que ter vida, tem que ter gente, tem que ter comércio, tem que ter tudo casado. É igual o ambiente de uma favela, é bom porque é tudo junto e misturado. Só falta ali a educação, oportunidade, serviço, saneamento, segurança, porque se tivesse tudo organizadinho, era o melhor dos mundos, né? Porque as pessoas querem estar próximas, querem ter o serviço próximo, tem que ter acesso às coisas. E a gente pega a cidade e faz o inverso. A gente coloca o serviço todos longe, quer colocar as coisas tudo encaixotado, né? Ali as pessoas não funcionam assim, o mundo não funciona assim. E aí tem uma tendência de copiar, um copia do outro, mas não para perceber que a questão cultural ela é importante. As pessoas aqui em Caeté vivem totalmente diferente do que de Nova Lima, de Belo Horizonte. Cada um está num lugar porque tem uma lógica. A pessoa está aqui porque não é à toa que ela tem um sentimento de pertencimento, né? Eu, a hora que eu cheguei naquela Alta da Serra ali, que eu vi Belo Horizonte, ai, meu coração, eu sou de BH, pô. Adoro Belo Horizonte, amo qualquer lugar, mas assim, a sensação de pertencimento, ela faz parte de um planejamento de um território, certo? Vocês vão controlando o horário aqui, mas eu estou fechando aqui, e a gente aproveita para ouvir a fala também do Paju e fazer o debate. Eu ia falar da questão de algumas experiências, mas o Chay falou muito bem, economizou bastante. Mas o que eu estou trabalhando, e eu estou fazendo o bairro, aí na mesma lógica, eu faço onde eu posso. Então, no meu bairro, desde 2012 que eu estou trabalhando um plano diretor de sustentabilidade de bairro. Não preciso da prefeitura, estou fazendo eu lá com os moradores. Por quê? Fui na universidade, fiz lá. A prefeitura, até mostrei várias para a prefeitura, ninguém deu ouvido. Mas, enquanto eles não dão ouvido, eu vou fazendo, né? Então, o plano de sustentabilidade tem toda uma metodologia, né, nessa lógica que eu estou trabalhando para vocês aqui, porque a ideia é a efetividade da ação num território menor, né? Agora, se eu fizer lá no território do meu bairro, se eu fizer lá na Matinha da Caixinha, se eu fizer lá nos bairros onde eu estou trabalhando, eu posso replicar isso na cidade, né, devido às características diferenciadas. Então, é trabalhar onde eu posso, com o que eu tenho, né,
sem precisar de preocupar com recurso. E aí a metodologia da complementariedade. A prefeitura pode muito, mas não pode tudo. A gente pode muito, mas não pode tudo. Então, se nós somos complementares na ação, nós conseguimos garantir a sustentabilidade, que é nada mais, nada menos, a gente conseguir viver com qualidade de vida aqui e as gerações que vierem depois também conseguirem usufruir desse belo planeta que é o planeta Terra. Muito obrigado. Saúde e alegria para todos.